Então, o que estamos percebendo é que, para entendermos o que está acontecendo com o povo palestino, nós temos que entender o que aconteceu com o povo que vivia no deserto. Porque o povo que vivia no deserto, hoje nós sabemos que esse povo que vivia no deserto foi expulso do deserto e levado para viverem em outros lugares. Eles foram para a África, onde era Alexandria, foram para o Egito, de lá eles foram para a Rússia, viveram muitos anos durante o período czarista na Rússia até a Revolução de 1917, com o surgimento dos sovietes. Com o surgimento dos sovietes, esse povo foge para o leste europeu e para a Europa Ocidental. Quando esse povo judaico se estabelece na Alemanha, a Alemanha passa por uma crise econômica muito grande. E o capitalismo, a gente sabe que tem crises cíclicas. Cada ciclo de renovação e reforma do capitalismo é provocado por uma crise econômica. Em cada crise econômica, os capitalistas procuram um bode expiatório para colocar a culpa da crise própria do capitalismo. O capitalismo entra em crise na Alemanha e eclode a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha quase vai à falência. Então, eles começam a colocar a culpa nos judeus. O bode expiatório da vez são os judeus, porque os judeus pertencem a uma burguesia estável economicamente. São empresários, donos de indústria da siderurgia, indústria do tecido, indústria farmacêutica e investidores de bancos. Então, esse bode expiatório é o mais evidente. Quando a Alemanha culpa esse povo, os alemães se levantam contra esse povo e promovem uma massiva destruição desse povo. Mas o movimento alemão de renovação e revolta econômica do capitalismo, eles também identificam como inimigos os russos da Ásia Ocidental, da Ásia Oriental. A Ásia, a Rússia está na Ásia. A Rússia nunca fez parte da Europa. Apesar de que a Rússia tem uma parte do seu território no leste europeu, os russos não têm o mesmo costume, não têm a mesma cultura, não têm a mesma religião. Apesar de algumas identificações similares, o povo russo e o povo soviético não se identificavam e ainda hoje não se identificam com os europeus. Isso foi muito apropriado para que o movimento de revolta econômica capitalista da Alemanha identificasse esse povo e essa população como um inimigo ideal. E promover a destruição desse povo seria muito fácil, muito pragmático. Tomar toda a riqueza desse povo e enriquecer uma parcela da burguesia da extrema-direita que havia tomado o poder na Alemanha. Quando os soviéticos comunistas invadem a Alemanha e derrubam o poder da direita extrema, radical, que havia tomado o poder, estabelece-se na Alemanha uma divisão de poder entre a Inglaterra e os Estados Unidos e a União Soviética. O pacto com Stalin divide a Alemanha no meio e a outra parte fica para os Estados Unidos. Aí é que está o grande X da questão de onde nós saímos do Éden.
Nós saímos do Éden para chegar no Holocausto. Esse caminho do Éden ao Holocausto, a gente tem que entender de um ponto de vista histórico e antropológico e cultural. Porque se não entendermos esta história desse povo, não vamos conseguir entender o Gênesis, nem o Êxodo e muito menos o Levítico. Os livros sagrados da Torá hebraica que foram anexados na Bíblia católica, apostólica, romana e também na Bíblia ortodoxa etíope e na Bíblia ortodoxa russa, esses livros fazem parte de uma história hebraica, judaica. Esse povo é separado, esse povo tem uma outra cultura. Se não entendermos essa outra cultura, não vamos conseguir entender a história. Se não entendermos a história, não vamos conseguir entender a Torá hebraica. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que elaborar uma reflexão sobre o que aconteceu com o final da Segunda Guerra Mundial. Quando a Europa de extrema direita nazista é derrotada, do outro lado do mundo, o Império Japonês também está sendo derrotado. Está sendo derrotado por quem? Pelos soviéticos, que invadem a Manchúria e libertam os chineses do domínio escravocrata e genocida do Império Japonês, que havia trucidado milhões de pessoas na Coreia e na China. Não existiam duas Coreias. Nunca existiu duas Coreias. O que passa a existir é que quando os japoneses são derrotados pelos soviéticos comunistas na Manchúria, 2 dias depois, em agosto de 1945, os Estados Unidos lançam 2 bombas atômicas no Japão para matar civis japoneses. Já não existia guerra. Os Estados Unidos, como potência genocida, fratricida, jogam 2 bombas atômicas no Japão para matar mulheres, homens e crianças inocentes, que não tinham nada a ver com a loucura e a insanidade do imperador Hirohito, japonês doido da cabeça. O imperador já havia capitulado, os soviéticos comunistas já haviam libertado a Manchúria, já haviam colocado um chinês no poder. Um chinês já estava lá no poder, porque os japoneses colocaram um governo fantoche, né, do imperador chinês lá no poder. Mas os comunistas tiraram esse cara e deram a possibilidade da China se tornar um país independente. Que deu no que deu, e hoje a China é a potência que é. Então, os soviéticos comunistas descem até a Coreia para se estabelecerem e construírem na Ásia um poder comunista soviético. Quando isso acontece, os Estados Unidos morrem de medo desse grande monstro comunista que está se desenvolvendo e libertando povos. Então, eles cometem esse genocídio, que é soltar 2 bombas atômicas no Japão, mas voltando o dedo para a União Soviética, dizendo, olha aqui, nós temos a bomba atômica e não brinque conosco porque nós podemos soltar bomba onde a gente quiser. O que acontece? Os soviéticos recuam, ficam com a Coreia se divide parte para os americanos, como acontece com a Alemanha, e anos depois, menos de 5 anos depois, a União Soviética rouba a fórmula da bomba atômica dos Estados Unidos, compra, né, com muito dinheiro, compra, e por espiões, através de espiões, e constrói a sua bomba atômica, a sua própria bomba atômica.
E aí é que começa a Guerra Fria e que começa o apoio aos sionistas que invadem a Palestina. Então, esses sionistas que invadem a Palestina passam a ter um apoio dos Estados Unidos dentro desse mundo dividido da Guerra Fria para um equilíbrio de poder na Ásia, que eles chamam de Oriente Médio, que não é Oriente Médio, isso não existe. Isso é uma linguagem que os invasores criaram, né? A Ásia, existe Ásia, Europa e América. É isso que existe, né? Esquece o resto, porque o resto é invenção de estratégia política. Ok? Um grande abraço, Deus te abençoe.